amigos, eu sou a Jaque. Vamos ler Ciranda de Pedra juntos? Bom, galera, qual que é o objetivo deste vídeo? É documentar a minha leitura de Ciranda de Pedra. Hoje é dia 3 de fevereiro, preciso dizer que eu já li 40% do livro. Este mês, finalzinho de janeiro, na realidade, eu realizei um certo desejo que eu tinha, que era participar de uma oficina de literatura da Bruna Marchioli. Eu acompanho ela há muitos anos mesmo. Inclusive, um dia eu vi ela na academia em São Bernardo do Campo e eu fiquei assim, louca de vontade de falar com ela, mas eu respeitei o momento dela e não falei. Enfim, e ela sempre divulga as oficinas e eu nunca comprei nenhuma, mas já tive interesse em diversas, se não todas, certo? E aí ela anunciou a oficina de Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Telles, que eu tenho o e-book, eu comprei ano passado. Não lembro em que mês, eu já tava querendo ler, né, porque ano passado eu conheci Lígia e foi um divisor de águas na minha vida ler esta mulher. E eu pensei, por que não ler com a Bruna, né? E esse ato de comprar esse curso me fez ficar muito reflexiva sobre o quanto a gente não é incentivado ou até mesmo a gente não tem tempo para estudar por prazer. Porque assim, galera, eu sou formada em Relações Internacionais e em Ciências e Humanidades e eu trabalho com recursos humanos. Então, assim, o que você vai pensar? Nossa, por que você tá fazendo um curso de literatura? Eu sei que é uma oficina que ela chama e tudo mais. Porque eu genuinamente tenho interesse e eu acho que a vida adulta é o melhor momento em que a gente pode estudar o que a gente de fato tem interesse, ressalvando todos os privilégios que eu consigo ter, porque eu sei que pessoas em condições de trabalho diferente da minha não conseguem parar para assistir um curso num sábado à tarde. Muitas vezes porque sábado à tarde elas estão trabalhando. E tem questões financeiras envolvidas e tudo mais, então não é uma coisa preto no branco. Mas eu fiquei pensando, poxa, se eu posso estudar uma coisa por prazer, por que não fazer isso, sabe? Semana passada eu tive um diálogo no trabalho que eu achei engraçado, assim, porque eu reafirmei o quão importante foi pra mim comprar esse curso de uma área do conhecimento que não é a minha de atuação. E eu tava até conversando com o Matheus que a gente não precisa capitalizar tudo que a gente faz. A gente não precisa vender crochê, não precisa vender quadros. Se você só gosta de pintar seus quadrinhos, fazer seu crochê pra dar de presente ou pra guardar em casa, pra usar em casa, tá tudo certo. A gente não precisa ficar capitalizando tudo. Eu acho que a gente vive num mundo em que tudo tem que ser capitalizado. E se aquilo que você faz não é passível de receber nada em troca, financeiramente principalmente, não é muito bem visto, assim, não é meio, tipo, tratado como inútil. Por exemplo, eu tenho esse canal no YouTube que ele não me gera R$1. Mas eu me divirto tanto fazendo isso daqui, é um hobby, é um dos meus hobbies. Eu demorei um pouco pra pensar se eu tinha algum hobby, e eu acho que aqui no YouTube é onde é o hobby que eu expresso a minha criatividade, porque eu não acho que eu tenha habilidade com pintura, habilidade com crochê, com costura, com nada, com desenho pior ainda. Então eu acho que eu gosto de falar sobre as coisas que eu gosto de ler e as coisas que eu gosto no geral. E aí eu tive um diálogo no trabalho que tava na hora do almoço e aí uma colega, eu peguei a conversa assim meio no meio do caminho. Aí a colega falou assim, a minha professora é russa. Eu falei, ai, que legal, você tá fazendo aula de russo. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, pra que aula de russo? Eu fiquei assim, gente, ela no caso faz aula de inglês com a professora. Mas assim, por que não fazer aula de russo? Eu não tô falando que ela tenha que fazer, mas digamos que você tenha interesse. Por exemplo, eu li muito Tolstói lá pros anos de 2018, por aí. Fiquei obcecada por literatura russa. Naquela altura, se eu quisesse fazer aula de russo, eu acho que eu deveria, se eu pudesse, claro. Porque as coisas, às vezes, a gente só precisa ter interesse, sabe? Não precisa necessariamente ganhar dinheiro em troca ou ser promovido no trabalho, porque assim, ela faz inglês porque ela trabalha numa empresa que é multinacional, que utiliza o inglês no dia a dia, beleza. Eu também fiz inglês por isso, principalmente. Mas se eu sentir vontade de aprender coreano porque eu acho legal, tá tudo certo. E também se no futuro, eu estudando coreano, quiser capitalizar isso, tá tudo certo também. Eu só acho que assim, gente, a gente precisa realizar hobbies e não querer nada em troca. Apenas fazer aquilo e pronto. É tipo assim, Pilates. Eu não sou a melhor do mundo no Pilates. Tem gente que vai melhor que eu. Mas eu me divirto no processo, sabe? Enfim.
Dito tudo isso, a melhor coisa que eu fiz pra mim mesma foi me dar a oficina de literatura sobre Ciranda de Pedra da Bruna Martioli. E a primeira aula foi maravilhosa. O cronograma tá dividido em 3 aulas. A primeira foi dia 31 de janeiro, a próxima dia 7 e a seguinte, última, dia 14. Pro dia 31, que foi esse final de semana, não precisava ler nada. Eu li assim, tipo assim, o iniciozinho do livro, fui sentindo. Porque ela fez uma introdução sobre o livro, só sobre o livro, na verdade nem sobre o livro, ela fez uma introdução sobre o que é importante, o que é literatura. Ela relacionou alguns temas que serão tratados aqui pela Lígia com outros autores, então teve Heidegger, teve o existencialismo de Sartre, ela também citou Simone de Beauvoir e o Deleuze, se não estou enganada, então foi uma introdução. E a gente começou lendo juntos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo não, parte do primeiro capítulo. E já, gente, ali naquele começo eu já estava anotando várias coisas. Eu queria abrir a Amazon e comprar um livro físico. Eu quase comprei o livro físico ontem, mas o Matheus falou não. E eu não comprei, porque eu continuo firme no meu desafio de não comprar livros até eu ler 10 livros. Enfim. E aí, a próxima meta da semana, pro dia 7, é ler a primeira parte do livro. E eu terminei ontem, segunda-feira, de tão bom. Assim, de toda a experiência curta que eu tive com Lígia, eu acho que o melhor início é Ciranda de Pedra, de romance. E de conto, meio que tanto faz. Mas eu acho que esse aqui é o primeiro livro dela, se eu não estou enganado, ou pelo menos o primeiro romance da Lígia publicado, em 1954. E ele é muito tranquilo de ler, ele é muito mais fácil, mais palatável do que As Meninas. As Meninas é um desafio que eu venci, mas ainda eu acho que é um livro que eu vou ter que voltar. Eu acho que As Meninas, ele tá no mesmo ali, na mesma prateleira de A Hora da Estrela e A Metamorfose, que são 2 livros que eu já li 2 vezes. Eu não consigo tirar nada desses livros, gente, eu juro pra vocês, eu acho que eu levo eles muito diretamente. E talvez As Meninas seja esse tipo de livro que eu preciso reler no futuro e pra ver se muda a minha percepção. E não que eu não tenha gostado, tá? Eu gostei de As Meninas, eu gostei de A Metamorfose. A Hora da Estrela realmente é o mais difícil pra mim de todos esses. Enfim, resumindo, eu fiquei 2 horas na frente do computador assistindo uma aula de um assunto que não tem nada a ver com a minha área de atuação profissional, porque eu queria. E eu podia fazer isso e foi muito divertido, assim, eu saí com muita ideia, com muita coisa, pensando, contei pro Matheus sobre o livro, sobre como foi a aula e tudo mais, e o Matheus acho que gostaria também, porque o Matheus, ele lê muito pouco em relação a mim, tá? Não é uma competição. Ele lê menos do que eu, só que ele lê com muita qualidade, não que eu não leia com qualidade, mas ele consegue fazer relações entre livros e autores de ficção, de não ficção, perdão, muito mais do que eu faço, né? Porque eu já leio um, passo pro próximo, parece uma coisa um pouco até a nível industrial que eu leio, mas é o jeito como funciona pra mim. E aí ela fez um pouco isso, e aí eu lembrei do Camus, né? Enfim, lembrei de muitas coisas. Mas vamos lá, dada essa introdução de mais de 8 minutos, deixa eu beber até uma água. Vocês gostam de água com gás? Porque assim, desde que eu não tomo refrigerante, isso aqui é o meu plano B. Em qualquer lugar que eu vou, porque nunca tem um suco em alguns lugares, só tem suco ruim ou refrigerante, ou álcool, e geralmente eu não bebo álcool. Esse livro é um romance de formação, nós vamos acompanhar a Virgínia, que eu não sei exatamente quantos anos ela tem, acho que ela tem uns 10, 12 anos. Ela é a caçula de 3 irmãs, da sua mãe, Laura, com o Natércio. No início do livro, o livro já começa muito mostrando o que é a personagem, então ela tá lá lembrando da Otávia, e ela odeia a Otávia, ela queria tirar a cabeça da Otávia e botar dela no lugar, porque a Otávia é a irmã dela do meio, e é aquela clássica menina padrão, assim. Sei lá, cabelo loiro, encaracolado, olho azul, uma coisa assim. E a Virgínia não é assim, e ela sente que as pessoas gostam mais da Otávia, justamente porque ela é muito bonita. E a Virgínia é um pouco a enjeitada da família. Aí ela mora, hoje em dia, ela acaba morando com a mãe e o tio Daniel, enquanto as irmãs Otávia e Bruna, que é a irmã mais velha, a Bruna já é uma pessoa muito moralista, religiosa, mora com o pai e o Natércio. Então ela é filha de pais separados. Lembrando, este livro se passa ele foi publicado, pelo menos, em 1954. Àquela altura, não existia divórcio.
O divórcio só foi instaurado, creio eu, em 77 por conta, né, do crime lá contra a Ângela Diniz, que ela era uma mulher desquitada e, portanto, mal vista pela sociedade e morta pelo seu companheiro da época. Enfim, então aqui o cenário não é favorável para você ser uma mulher que é separada do marido. E a Virginia tem essa relação muito conflituosa com: eu não gosto muito da minha irmã, mas eu queria ser ela. Eu queria ter a atenção que a minha irmã tem. E ela não consegue entender por que ela passa por isso, gente. E é assim, é muito triste de ver a Virginia passar por isso, porque em algum momento da vida nós já fomos. Então tem uma cena aqui em que ela tá com as irmãs, tá na casa do pai, e uma vizinha chama todo mundo pra jogar. Ela fala assim: ai, vamos lá na minha casa jogar, chama a Virginia. E a irmã dela responde assim: ai, a Virginia nem gosta disso. E, tipo, por dentro ela tava muito empolgada pra participar do jogo. E aí ela não foi nem convidada, nem cogitada a ser convidada pela irmã. E isso magoa muito ela. Então, é um livro repleto de sentimentalismo da protagonista, que é uma criança. Ela enxerga com os olhos de criança. O livro nos é apresentado com olhos de criança. E eu gosto muito desse tipo de narrativa. E acontecem muitas coisas nesses 40%, nessa primeira parte do livro, que eu diria que são até clichês, tá? É um clichê ali o que rola, essa revelação que tem no final da primeira parte. Mas ainda assim eu acho que é muito bem trabalhado pela Lígia, porque ela não finge que não existe isso. Ela já meio que deixa ali o leitor pensar que pode ser isso. E, enfim, além disso, eu acho que os adultos aqui são extremamente cruéis com a protagonista. Às vezes cruéis de propósito, querem ser cruéis, às vezes sem querer mesmo, de tão acostumados que eles estão em maltratar essa menina. E não são maus tratos de violência física, não é necessariamente violência psicológica também, mas é uma violência de falta de afeto. Eu acho que assim, hoje, vendo como adulta, crianças que não tiveram afeto não deixam de sofrer violência, sabe? É violência de não ter isso, de não ter carinho, de não ter cuidado, de não ser tratada como uma criança, que é de fato que a Virginia é. E a gente consegue ver que ela acaba reproduzindo também coisas que ela ouve dos pais, ou da empregada da casa, ou do próprio tio Daniel, ou das irmãs, e vai reproduzindo. Então aqui ela tem algumas falas bem racistas em relação a Luciana, que é a empregada da família. E isso, uma criança de 10 anos não deveria dizer por conta própria. Ela diz porque ela reproduz o que ouve em casa. E eu acho que isso é a mais pura verdade. Eu lembro de coisas que eu já falei quando criança, que eu aprendi ouvindo os meus pais, ouvindo os meus tios, os meus avós, e reproduzi na escola. E eu sabia que isso feriria uma outra pessoa da minha classe. Eu fiz isso. E óbvio que eu me arrependo, mas também eu era uma criança e eu só tava reproduzindo o que eu via em casa. Que bom que hoje eu posso enxergar a problemática de tudo isso. E tá bom, pera lá, não é bem assim, não era pra ser assim. A Virginia é uma impressão dos pais, é uma impressão do meio em que ela vive. E ela acaba também tendo pensamentos, assim, muito cruéis contra os outros, contra os pobres, as pobres formigas. Ela tem pensamentos cruéis contra si mesma, que eu acho que é o pior que a gente poderia ter. Ela pensa na morte constantemente, enfim, a morte dela ou a morte de outra pessoa. Ela não entende o que tá acontecendo com a família dela, porque a mãe dela tem uma questão de saúde mental. E aí eu ligo isso com as meninas, porque lá em As Meninas tem uma configuração familiar de uma das protagonistas também muito parecida com a da Virginia. E além disso, é um livro que trabalha diversos temas. Eu acho que a essa altura, né, depois de ter lido alguns livros ou algumas coisas da Lígia, eu consigo enxergar o quanto ela trabalhava assuntos tabu no século passado de forma bem feita, mas ainda assim sutil, porque ela não escrachava. Pá, é isso, não. Eu tô falando isso aqui e você, leitor, interprete e entenda o que eu estou dizendo aqui. E nem eu tô falando uma questão de ser escrito com enigma, ela só é sutil nas palavras. Então aqui vai ter discussão de, nossa gente, de tanta coisa. Eutanásia, suicídio, saúde mental, criança que tá envolvida num lar
completamente disfuncional porque os pais se separaram. Então tem dad issues, tem mom issues, tem tudo issues que vocês podem imaginar. E é uma delícia de ler esse livro. Eu, como disse, comecei a ler no sábado, terminei na segunda, parte 1, porque realmente o livro me prendeu. E como eu sempre digo, gente, a Lígia Fagundes Telles, ela é uma mulher, uma escritora hipnotizante. Não tem outro adjetivo pra Lígia. É apenas isso que eu consigo dizer. E eu só vou continuar a leitura a partir do dia 7, depois da segunda aula da oficina. Então, por enquanto, dei uma pausa pra ler outra coisa, peraí. Considerando que fiquei completamente obcecada por Lígia, fui na biblioteca hoje e peguei um livro dela. Esse aqui é Invenção em Memória, de 2009. Na verdade, ele é de 2000, mas foi republicado em 2009. E é um livro de contos, eu já até li o primeiro. E eu vou dar uma intercalada desse livro enquanto eu não consigo ler Ciranda de Pedra ainda, né? Porque eu tô respeitando a meta. Então, amigos, tá aqui. Ai, eu adoro essa mulher, eu acho que não tem outra como ela. E sem falar que ela é elegante, inteligente. Não só inteligente como autora, mas ela também é inteligente na vida pessoal. Ela estudou Direito na São Francisco, pra vocês terem noção. Ela foi uma das 6 mulheres da São Francisco, lá no século XX, no início do século XX, a estudar Direito. Então é uma coisa a ser considerada. A gente continua quando eu voltar pra falar do final do livro. Até mais. Oi, amigos, aproveitei que eu tô gravando, que eu gravei um outro vídeo aqui nesse cenário. E como eu tô nesse vlog aqui de Ciranda de Pedra, estou no momento com Ciranda de Pedra pausada, eu posso voltar a ler ele amanhã dia 7, que amanhã tem aula da Bruna. Invenção em Memória, que é um livrinho de contos. Eu já li uns 4 contos daqui, mas eu tô lendo assim, devagarzinho, sabe? São contos bem rapidinhos, porque são de menos de 10 páginas, mas não deixam de ser contos ligianos. E por mais que alguns contos aqui sejam de cotidiano, é a Lígia que tá escrevendo, gente. Então isso aqui é bom, é muito bom. Inclusive, esse livro aqui, ele tem um que é autobiográfico da autora. Não é só a Lígia contista, é a Lígia protagonista das histórias. E até agora, a que mais me chamou a atenção foi 2 coisas, na verdade. A que mais me chamou a atenção é a Dança com um Anjo, que eu tenho certeza que era a Lígia que estava vivendo aquela história. Ela pode ter romanceado, feito uma adaptação, botado ali um quê de fantasia, mas eu tenho certeza que ela participou de uma coisa muito parecida com o que está escrito nesse conto. E aí tem o conto Cinema Gato Preto, que ela faz um questionamento aqui que eu achei muito engraçado. No finalzinho do conto, ela faz o seguinte: vampiro é de direita ou de esquerda? Alguém pode se perguntar. Sem dúvida, um parasita conservador que nunca precisou trabalhar, dono dos castelos eternos. E mesmo que resolvesse se dedicar a algum ofício, como poderia ficar nativa, passando o dia inteiro assim imóvel, fechado no esquife? Então ela simplesmente alugou um triplex aqui na minha cabeça e ela respondeu, um vampiro, ele seria de direita ou de esquerda? Fica aí o questionamento. Agora eu vou ficar pensando nisso sobre qualquer criatura sobrenatural da literatura que aparecer por mim. Porque a Lígia alugou esse triplex aqui, mas eu achei muito interessante essa análise que ela acabou fazendo de qual seria o espectro político de um vampiro. E de fato eu concordo, eu tendo a concordar com ela. É isso, no próximo take falamos mais. Oi, amigos, hoje é domingo, dia 8 de fevereiro. Vocês estão vendo aqui meu cabelo branco? Pois é. Eu estou aqui prestes a assistir a aula de ontem da Bruna, da oficina, porque ontem foi um dia muito atribulado para mim. E o dia passou, eu não consegui assistir a aula ao vivo, então vou assistir hoje, já são 6h30, então vou acabar lá pras 8. Mas eu queria ficar em dia. Aí, além disso, eu não mostrei pra vocês, mas o Matheus muito generosamente me deu a edição física de Ciranda de Pedra, porque eu falei pra ele que tô obcecada pelo livro, tentei comprar, ele falou não, e ele acabou me dando de presente. Eu já tô passando as minhas anotações. As anotações da primeira parte ainda não terminei, mas também já tem anotações de coisas que eu tô lendo da segunda parte, que é agora com o livro físico.
Enfim, tô muito animada pra essa aula. A aula, então, já está aqui no computador, tá no início. E eu vou ter o meu momento de garota, que eu tenho todo domingo, sempre que eu consigo, na verdade, que é pintar as unhas. Hoje eu vou fazer a esmaltação com esse esmalte belo da Barbie, que era o meu sonho, e eu não podia comprar porque eu tava proibida de comprar esmalte em janeiro, e a Tiffany acabou me dando. Esse é o Poder Rosa, e ele é lindo. Eu já testei numa unha hoje de manhã, e tô muito animada pra esta unha. Então, eu vou agora assistir a aula, pintar as unhas ao lado da minha edição física belíssima de Ciranda de Pedra. E não só isso. Aqui no Kindle eu tô com o e-book, né? Porque eu tinha comprado o e-book, então eu estava lendo no digital. Mas também aqui tá a minha outra leitura da Lígia, que é Invenção em Memória, que eu tô já chegando na metade. E eu tô gostando bastante da Lígia mais realista, assim. Tá sendo uma experiência legal ler ela em 2 modos diferentes. Oi, amigos, eu sinceramente não sei como está a qualidade dessa imagem, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a leitura deste vlog. Olha só como estamos com o pulso. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Encerrei meu dia porque já são 10h15 da noite. Eu vou encerrar meu dia lendo um pouquinho. Eu estou no momento na página 186, que é o início do capítulo 9. Se eu não tô enganada, tem mais esse e outro capítulo. São 10 capítulos nessa segunda parte e eu termino o livro. Eu tava lendo ontem, eu não li ele hoje. Ontem eu levei o Kindle pro trabalho. E eu deixei esses 45 do segundo tempo pra terminar o livro físico, já que o Matheus me deu este presente. Eu não acho que eu vou terminar agora à noite, porque eu realmente já tô com sono e já tô me sentindo cansada. Amanhã eu acordo cedo, amanhã é sexta-feira ainda. Mas eu vou levar o livro com certeza comigo. Mas, dito tudo isso, a parte 2 já mostra a Virginia adulta, né? Ali no início da vida adulta, na verdade. Ela se forma no colégio interno e volta pra casa do pai. Então, nós voltamos a ver todos esses personagens que a Virginia cresceu quando criança e que a despreza, e que ela também nutre por eles sentimentos complexos. Ela volta pra casa do pai dela e ela vê que todo mundo ali é um caos de hipocrisia, né? Porque nós sabemos que a Virginia foi rejeitada durante toda a sua infância, não só pelo pai, como pelas irmãs e também pelos empregados da família, tanto dela quanto da mãe dela, né? Do pai quanto da mãe. Por conta da mãe, que se tornou uma mulher desquitada, separada, que foi morar com outro homem, que provavelmente era uma adúltera, enfim. E ela foi desprezada por isso. Aí ela volta pra casa do pai, vê todas as pessoas já, todo mundo adulto, o pai mais velho, e ela vê tamanha hipocrisia que essas pessoas vivem. Porque a Bruna, que é a personagem que traz uma moralidade cristã, que ela não segue, assim, não é uma coisa muito religiosa, é uma moral cristã mesmo que ela tem. Ela vê que a Bruna, né, cresceu, se casou, tem uma filha, e ela trai o marido. A Otávia e o Conrado não se casam nunca, eles vão e voltam. Então, meio que ela percebe o quanto essas pessoas não eram aqueles alecrins dourados que talvez quando ela fosse criança ela achasse. Mas ainda assim, a Virginia adulta tem muito dela criança. Então Freud explica literalmente que, acho que no primeiro momento em que ela revê o Conrado, depois de muitos anos, ela acha que não vai sentir mais nada por ele, mas ela tem um sentimento ali ainda que ela trouxe da infância. Então, gente, é surreal, assim, esse livro. Eu preciso dizer que gosto muito mais da primeira parte. Eu acho que, pra mim, a minha perspectiva, ver uma narrativa tão singela, tão difícil e violenta, sendo narrada por uma criança, o impacto é sempre muito maior do que o impacto quando é um adulto que narra, quando é um adolescente que narra. Então, essas coisas difíceis da vida, na literatura, são muito interessantes de ver pela ótica de uma criança, porque tá ali acontecendo, mas a criança não vai falar com todas as letras como os adultos falam. Eu torço muito pela Virginia, porque, gente, essa menina passou por tantas coisas.
até mesmo no internato, teve um caso de suicídio. Vocês têm noção? De uma das freiras. Inclusive foi um suicídio com 1/3. Tem o caso de um professor que se relaciona com um aluno, né? Tem uma das meninas aqui que tem interesse por mulheres, que é lésbica, portanto, ou uma mulher queer, na década de 50. Esse que é o ponto. O choque não é porque essas coisas acontecem, mas porque isso está sendo narrado enquanto a Ligia está na década de 50. O livro se passa nesse período também. Então, é impactante, assim, de fato, esse tipo de debate que ela coloca aqui no livro. É o Afonso, que é um babaca. Ele é casado com a Bruna e ele tenta ter um relacionamento com a Virgínia, estando casado, um relacionamento extraconjugal. E ele é aquele clássico homem que fala assim, não, eu não posso me separar da minha mulher porque ia ser uma situação um pouco complicada, mas a gente pode ficar se vendo aqui, que não sei o que. Eu fico, gente, Virgínia, pelo amor de Deus, não cai nesse papinho. E ela não cai mesmo, até porque ela ainda sente coisas pelo Conrado. E assim, gente, todo mundo nesse livro aqui é chato, tá? O Conrado é chato, a Bruna, quem mais? A Otávia é chata, nossa, o Afonso, ai, todo mundo chato. A mais interessante desse grupo, dessa ciranda, né, é a Letícia, que ela é uma vizinha deles, ela não... Tanto que eu acho que ela nem aparece na primeira parte do livro, quando a Virgínia é criança. Eu não me recordo disso. E ela é a pessoa mais legal do livro, e meio fora da casinha também. É muito curioso porque esse livro aqui tem um pouquinho de As Meninas, ou pelo menos As Meninas tem um pouquinho desse livro, né, já que As Meninas surgiu depois, mas eu acho que esse livro tem ali uma pincelada do que viria a se tornar o livro As Meninas, por conta das meninas daquele livro, eu falei as meninas 1000 vezes, por conta das protagonistas daquele livro serem completamente diferentes uma da outra, mas elas estão ali vivendo meio que o mesmo contexto de pensionato, de faculdade, mesmo que cada uma faça um curso diferente, enfim. Estou me divertindo com a leitura, acima de tudo. Eu também estou empolgada para a fortuna crítica que tem aqui no final do livro. Esse livro ele tem no total 220 páginas, mas a história mesmo termina na página 200. Então, é um livro relativamente curto, que eu tô realmente saboreando o finalzinho. Eu tô empolgada pra oficina no sábado. Eu acho que vai abrir um pouco a minha mente, assim, pra muitas coisas que eu não tenho enxergado. E é muito curioso porque eu fui lendo e diversos momentos eu falei, nossa, aqui a Virgínia tá pedindo amor, ela tá pedindo atenção, ela tá pedindo carinho, tá pedindo afeto, e as pessoas não conseguem enxergar isso. E tem uma cena, gente, aqui que é maravilhosa da Otávia, porque assim, a Otávia, ela é linda, ela é bela, ela tem os olhos azuis e o cabelo loiro. Até aí, nada de novo. Só que a Otávia, ela é uma porta, E aí tem um momento que ela falou assim, que o Conrado até tentou me ensinar esse negócio aí de filosofia, mas eu sei que eu não tenho capacidade de aprender. E eu fiquei tipo assim, nossa, que bom que você sabe, porque assim, as duas irmãs da Virgínia são duas portas, um zero à esquerda, literalmente. Essas meninas elas tinham de tudo pra ter a melhor educação, no quesito de conhecimento, porque educação elas tiveram, mas pra ter aquilo do Kant, né, o sapere aude, atreva-te a saber, elas não querem saber de porcaria nenhuma, só querem ficar em casa tricotando, fofocando. No caso da Otávia, arrumando um amante aqui, outro ali, e são uma porta. E elas ficam tipo assim, porque, nossa, você sabe 3 idiomas, mas pra quê, sabe? Tipo, gente, como assim, pra quê você sabe 3 idiomas? Que legal que ela sabe 3 idiomas, que bom pra ela que ela sabe 3 idiomas. Morro de inveja da Virgínia, que fala 3 idiomas, e vocês duas não. Enfim, galera, é isso que eu queria dizer sobre Ciranda de Pedra. Estou caminhando pro final e ficando um pouquinho triste, mas faz parte da vida, né? Acredito eu que no próximo take já será dizendo tchau pra vocês, tchau pra Ciranda de Pedra e tchau pra Oficina da Bruna. Claro, eu sempre posso voltar nessas histórias, então é isso, gente. Até o próximo take. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre 2 pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas. A frase mais bonita do livro, dita pelo personagem mais patife, pamonha, chato
que tem aqui. Vamos discutir então o final de Ciranda de Pedra e o que eu achei do livro. Bom, vou resumir em uma única palavra: eu amei. Até o momento é meu favorito da Lígia, dei 5 estrelas. E foi muito bonito de acompanhar a Virgínia. Confesso que quando a gente muda para a parte 2 do livro e o livro muda de tom, porque nós temos uma protagonista crescida, já praticamente adulta, eu confesso que eu senti falta da Virgínia criança. Porque livros narrados por crianças sempre me deixam encantada de ler, porque por mais que a criança esteja passando por uma situação terrível, ela não enxerga com a ótica dos adultos, ela enxerga com a ótica das crianças, e isso passa pra quem tá lendo. Então, mudar de tom foi um pouco assim, ai, o que tá acontecendo? Mas deu pra seguir, e a Virgínia é uma das personagens que eu mais tenho orgulho de ler. Porque às vezes, gente, eu tô lendo um livro e falo, nossa, mas que menina burra, por que você tá fazendo isso? Se fosse você, eu não faria isso. E a Virgínia acaba fazendo exatamente o que eu faria na situação dela, que é fugir do que não lhe cabe, que é sair de um ambiente que não lhe faz bem, que é a própria família dela, né? A gente tem toda a discussão lá no primeiro livro, que a Virgínia foi abandonada pelo pai, por supostamente ele não ser o pai biológico dela. Acho que a gente nunca vai saber, talvez nem seja verdade, aquela história que a Luciana contou pra ela quando criança. E essa menina, ao longo da vida, só recebeu crueldade, mas ela rompe com essa crueldade. Ela escolhe o próprio caminho, e isso é bonito de ver num livro, e eu acho que muitas pessoas que podem estar passando por esse tipo de situação, lendo esse livro aqui, conseguem enxergar que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Então a Virgínia, o primeiro rompimento dela com a família é quando ela, já criança, percebe, aliás, quando ela ainda criança, percebe que aquele ambiente não comporta ela. De início ela acha que ela que não cabe ali. Na verdade, são eles que não cabem nela, entendem? Então ela fala, pai, eu quero morar na escola, eu não quero ser semi-interna como as minhas irmãs que voltam pra casa todos os dias. E é uma escolha excelente que ela faz, porque ela se afasta daquele antro de toxicidade que é a casa do pai dela, e as irmãs, e os amigos, os vizinhos, enfim, até a empregada da casa, terrível. E quando ela se forma na escola e volta pra casa, gente, eu fiquei apreensiva, porque eu pensei, meu Deus, essa menina vai voltar como era antes, vai estar apaixonada pelo Conrado, vai querer entrar na ciranda. E claro, ela tem sim essas recaídas, é normal, quando você... É difícil você sair de um ambiente que você esteve a vida inteira, por mais que ele te magoe, por mais que ele te machuque. E ela tem sim alguns impulsos de querer fazer parte da roda, fazer parte da ciranda, mas ela também percebe que não lhe cabe. O próprio Conrado tem alguns momentos ali da narrativa em que ela ainda sente alguma coisa por ele. Ela achou que, ela mesma fala, ela achou que aquela paixão de criança tinha passado. Na verdade não, ela continua sentindo alguma coisa pelo Conrado, mas ela se emancipa deste amor platônico que ela tem por esse homem completamente inútil, porque se tem uma palavra para descrever todos os personagens aqui, Bruna, Otávia, Afonso e o Conrado, é inúteis. Todos eles vivem às custas dos pais. A própria Bruna, que se casa, e o Afonso também se casa, tem um filho, continua morando na casa do pai. Não faz sentido. E o que eu mais gosto aqui é que eu queria muito ver um barraco, assim. Mas a Bruna foi a pessoa, né, a filha que mais julgou a mãe lá atrás, quando ela era uma mulher que se separou do pai delas e foi morar, portanto, com o amante. Foi a que mais julgou, e a Bruna acaba seguindo o mesmo caminho da mãe nesse sentido, o que é, assim, suprassumo da hipocrisia, entende? Então, é uma família completamente em decadência, e eu acho que o final que a Virgínia escolheu pra si foi coerente com ela mesma, porque ela falou assim, pai, eu vou viajar e não sei pra onde vou, você pode pagar pra mim? Eu faria igual. O pai dela, além de ser um péssimo pai, afetuosamente, eu ia fazer ele pagar pra mim também a minha viagem. Então ela ainda saiu ganhando nesse sentido. A gente não tem um final dizendo pra onde a Virgínia foi, pra que país que ela foi.
Mas a gente tem esse final que é importante pra personagem, que é o rompimento dela. E tem uns diálogos, assim, gente, que absurdos, assim, eu passei muita raiva, principalmente com a Otávia, porque a Virgínia se formou em letras, né? Não em letras, acho que ela fez a escola normal, provavelmente. E ela fala vários idiomas. E ela fala isso pra irmã, e a irmã fala, ai, pra que aprender idiomas? Pra que lecionar? O que você vai fazer com isso? Enquanto ela não sabe fazer porcaria nenhuma. Não tem fonte de renda alguma. Nem ela, nem o Conrado, porque eles acabam nem se casando, né? Eles têm esse relacionamento assim. O Rogério foi um surto coletivo, aquele personagem, e eu achei muito bom da Virgínia ter meio que se vingado ali da irmã dela, porque assim, a Virgínia, ela se vinga, mas não é muito explícito, é uma forma meio velada, e eu acho isso muito inteligente da parte dela. Ela engana ali o Rogério, falando que vai sair com ele, não sei o que, só pra Bruna ficar puta, e consegue. Então isso eu acho genial. O livro em si é delicioso. A Lígia publica esse livro nos anos 50 e sempre me choca as coisas que a Lígia publica na época em que ela publicou. As Meninas me chocou, foi na década de 70, claro, foi mais pra frente, mas ainda assim nós estávamos vivendo a ditadura militar. E aqui a gente tá na década de 50 e a Lígia coloca tantos pontos que são tão pungentes ainda hoje, que é surpreendente esse tipo de coisa. Então, de fato, Lígia Fagundes Telles é uma escritora sem igual, né? Uma ficcionista maravilhosa, que cada coisa que eu leio dela eu tenho mais vontade de ler outras, e tô fazendo isso aos pouquinhos. Então Ciranda de Pedra é um livro delicioso, maravilhoso, é o meu favorito dela até o momento. É uma boa porta de entrada. Eu acho que o primeiro romance dela que eu li foi As Meninas, que foi ano passado, e pra mim foi um baita desafio, mas eu consegui terminar. Esse aqui, ele é um livro mais pé no chão, então acho que é uma boa porta de entrada realmente pra autora romancista. Eu só li 2 dela até o momento, até porque eu gosto de guardar pra ler depois, porque eu não quero ler tudo de uma vez e não ter nada de inédito pra ler da Lígia. Mas os contos também são uma excelente porta de entrada. Eu recomendo Seminário dos Ratos pra entrar na parte de contos e Ciranda de Pedra pra entrar na parte de romance. Na minha curta experiência com Lígia, que foram até o momento apenas 4 livros. Em relação à oficina da Bruna, eu adorei. Foi uma experiência muito boa, assim. Eu já falei nesse vídeo o quanto a gente é desencorajado a estudar por prazer ou por interesse. Então foi uma experiência muito boa assistir aulas sobre um livro que eu tava lendo. O livro ficou muito mais rico. Eu vi a perspectiva de outras pessoas, coisas que eu não tinha percebido, que outras pessoas perceberam, ou coisas que eu olhava de uma forma e outras pessoas olhavam de outra. Então foi uma experiência maravilhosa. Adorei participar da oficina de Ciranda de Pedra. Espero participar das próximas que virão de livros que eu tenha interesse em ler. E assim, gente, leiam Lígia Fagundes Telles, leiam Ciranda de Pedra. O meu livro saiu desse jeito, ó. Eu marquei muita coisa. Eu li no Kindle e fui passando. Eu nem sei se eu passei todas as marcações do Kindle pra cá, porque como vocês sabem, o Matheus me deu o livro no meio da leitura. Eu tava lendo no livro digital e gostando muito, e eu falei pra ele, meu Deus, eu preciso comprar um livro físico pra anotar, pra escrever. Eu não podia, ainda não posso, porque eu tô no meu desafio de economia com livro, e ele acabou me dando este belíssimo presente, que eu estou inclusive aguardando ele escrever aqui na frente uma dedicatória. Eu adoro ganhar livros, mas não só isso, eu preciso ganhar livros com dedicatórias. Eu vou encerrar esse vídeo com mais uma das frases belíssimas desse livro, que está na página 199 dessa edição da Companhia das Letras, que a Virgínia diz o seguinte: já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.